Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério pelos canais do Grupo KTV e também pelo nosso site www.diretodebrasiliatudojunto.com.br e por todas as redes sociais. E mesmo vivendo sob o verdadeiro delírio da Copa do Mundo, o país continua andando, mas com dificuldades semelhantes às que passaram a Argentina, a Alemanha e a Colômbia na Copa do Mundo, por exemplo. Nós temos a questão dos fretes, que continua preocupando. Os caminhoneiros já falam em parar novamente. As conversas continuam no Congresso, enquanto o ministro Luiz Fux estuda uma saída para uma crise que não quer passar. Mas tem outras coisas mais, muito mais. O ministro Dias Toffoli conseguiu provocar a população novamente. Depois de tirar o Zé Dirceu da cadeia, agora contrariou o juiz Sérgio Moro, que tinha determinado o uso de tornozeleira pelo petista, liberando Dirceu do equipamento. Fica claro que Toffoli parece ter uma dívida de gratidão com o seu ex-chefe. Falta agora só ele soltar também o Lula. Já o juiz Sérgio Bretas condenou o empresário Eike Batista a mais de 30 anos de cadeia e uma multa de mais de 50 milhões. Para o ex-governador Sérgio Cabral, sobrou mais uma condenação de 22 anos de prisão. O problema é que os juízes prendem e a segunda turma manda soltar. Parece até fake news, mas não é. É exatamente sobre este tipo de notícia que vamos tratar hoje aqui no Direto de Brasília. O nosso convidado é o procurador da Fazenda Nacional e professor universitário, Leandro Bueno. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa, ao nosso Direto de Brasília. Prazer é todo meu estar aqui com vocês também. Bom, professor, vamos começar com uma questão. O que é fake news, na sua opinião? A fake news, ela, assim como esse termo assim, ficou mais conhecido, principalmente na época da campanha, última campanha americana, né, entre o Trump e a Hillary Clinton, né, onde se alega que vários sites, principalmente nessa parte da internet, divulgou notícias falsas ou meias-verdades no sentido de prestigiar a campanha do Trump. Apesar de que eu acho que deve ter havido de ambos os lados, né? Então ali ele cunhou essa palavra, no caso, para se referir basicamente à própria mídia oficial, que, na opinião de Trump, trazia várias informações equivocadas e deturpadas acerca dele. E uma coisa assim, interessante é que parece que virou até uma coisa cultural. Em abril, por exemplo, eu estava em Washington, numa loja onde os caras estão vendendo camisas escrito fake news. Então parece que virou uma coisa assim das próprias pessoas de questionar até a própria veracidade da mídia. Agora parece então assim, é slogan de camisa, é estampa de não sei o quê, parece uma coisa tão simples, tão inofensiva, e é isso mesmo, professor? Não, eu acho extremamente grave, né? No momento em que o principal ponto assim, que eu vejo negativo é a própria dificuldade das pessoas hoje em colocar o que é o verdadeiro e o que é o falso, né? Então, por quê? Porque as fake news, elas trazem uma característica, assim, uma roupagem de serem coisas verdadeiras, né? Então, se a pessoa não estiver muito bem informada, no caso, ela pode ser facilmente induzida a acreditar, no caso, numa fake news, quando na realidade ele está achando que está se tratando de uma coisa verdadeira, né? Então isso acaba, no meu ponto de vista, criando mais confusão, mais alienação na sociedade, que a cada dia fica sem saber exatamente em que acreditar. Então, assim, há na minha opinião, um descrédito dos governos, um descrédito dos políticos, um descrédito das próprias pessoas em si, em saber assim, o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Agora, diante de uma facilidade hoje de comunicação, né, porque você tem acesso a tudo que é tipo de informação rapidamente. Como isso pode ser controlado, combatido? Existe algum mecanismo já em estudo? O senhor já formou uma opinião de como lidar com essa tal de fake news? Pessoalmente, eu acho assim, bastante complexo e difícil, né? Até porque assim, a internet ela é praticamente um caminho
sem retorno, né? No caso, é muito amplo. Pessoas podem colocar conteúdos na internet facilmente. Agora, é importante, no caso, a gente tem visto algumas iniciativas. Por exemplo, os próprios, por exemplo, Facebook tem buscado fazer parcerias no sentido de desenvolver atividades que possam estar coibindo. Nós temos também uma situação interessante, que são alguns institutos que eles chamam de fact-checks, né, que eles checam a informação, né? Inclusive Sim. É uma novidade assim, que eu acho bem interessante, onde hoje existem esses institutos que estão sendo lançados. Por exemplo, um deles é mantido até pelo filho do Moreira Salles, onde eles checam a veracidade das próprias informações para informar as pessoas. Mas realmente assim, é muito complicado, no caso, essa situação. E também eu acho que deveria haver um olhar mais de perto por parte do Ministério Público e da própria Polícia Federal, assim, no caso, que geralmente que atua nessas áreas. Talvez até tendo um setor especializado nesse combate dessas fake news. Bom, fake news existe, é uma realidade que nós vamos sentir muito de perto agora, e principalmente por causa das campanhas eleitorais. Agora, como tratá-la? Ela pode se transformar numa ação de responsabilidade civil? Pode ser imputada uma responsabilidade criminal? Enfim, como é que pode ser tratada uma fake news quando ela é identificada? Esse é o nosso próximo assunto com o professor Leandro Bueno. Ele é procurador da Fazenda Nacional e convidado do Direto de Brasília. Vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos.